Bem-vindos ao Baú do Trader nesta segunda-feira. Sou o Paulo Bittencourt. Vamos iniciar essa semana fazendo uns comentários sobre o Ibovespa nesta segunda-feira, quando eu gravo este pequeno vídeo. Bom, aqui mostrando aqui para vocês num gráfico de barras diárias, desde aí de maio de 2023. Eu acho interessante pegar esse período porque nós temos aqui 2 movimentos de forte arranque do Ibovespa, que eu já comentei com vocês, nos meses de maio e junho. Aquele arrefecimento em julho, simplesmente pelo fato, do recesso, né. Quem joga ruído e volatilidade no Brasil é exatamente tanto o judiciário como o legislativo. Então, vejam que o mercado, independente de questões externas, que nesse caso, nesse período, tem contribuído, no meu entendimento, com 20% do movimento do Ibovespa. 80% são de fatores de ruído interno, que vem aqui, seja do judiciário, que vai legislando, aquilo que vocês sabem, né, aquele ativismo todo, e, e o legislativo. Sem falar nas besteiras que o executivo fala de semana para semana, como foi feito aí nos últimos dias lá aquela visita à África, né? Mas fica aí para vídeos aí específicos, que a gente vai comentar sobre esse efeito cataclísmico, político, né, de uma política, no meu entender, retrógrada, simplesmente ultrapassada para o momento que o mundo vive, né, uma política externa brasileira, né. E aí nós temos o longo processo de queda iniciado no início de agosto, já também comentei com vocês, e uma tentativa agora, de uma tentativa de recuperação, que na semana passada foi frustrada por aqueles 2 pregões ali de quinta e de sexta-feira, com a forte reversão dessa tendência. Hoje, segunda-feira, quando eu gravo, é um dia ainda neutro do ponto de vista de não tem tantas notícias, né, o Congresso nem se reuniu ainda para fazer suas votações, é uma segunda-feira que parece como se fosse um mini recesso, né. E só aquelas assinaturas de praxe ali do executivo, aquela coisa toda então, antes de eu entrar propriamente aqui na análise, algumas observações conceituais que eu acho importante aqui passar para vocês. A As séries históricas, como o índice, por exemplo, o SP500, o Ibovespa e assim por diante, são muito estudados, né, a o comportamento do ponto de vista matemático e estatístico. Esqueça, nesse momento, análise técnica, indicadores e tal. Do ponto de vista, estatístico, dos retornos diários obtidos por séries históricas, a primeira constatação matemática que se obtém é que essas funções, elas são consideradas funções sem memória. Elas não têm memória de ponto para ponto que você mede. Nós é que incutimos um certo padrão de comportamento e tal, mas isso está simplesmente na nossa cabeça, na nossa experiência do que já aconteceu no passado, que a gente quer colar um determinado padrão, como o Daniel Kahneman coloca muito bem naquele livro Pensando Rápido, Pensando Devagar. Mas matematicamente, eh, ela é uma função sem memória. Isso significa que um ponto de hoje, por exemplo, que foi um ponto de alta, para os retornos diários dos próximos pregões, não haverá, eh, nenhum carregamento em relação ao que já aconteceu, dias atrás. É como se todo dia você estivesse começando do zero, mais ou menos como investidores que entraram em dias diferentes. Cada um está olhando para o seu ponto de entrada. Então, o que em 117.000 pontos, se ele voltasse a subir a 121.000 pontos, para alguém pode materializar ali um ganho, se é que ele realizar, quando terminar o movimento ali em 121.000 pontos, por hipótese, pode não significar nada para aquele que comprou a 121.000 pontos meses atrás, e para ele isso não significa absolutamente nada.
Outra questão interessante com relação a essas séries históricas que têm relação com ativos é que você prova matematicamente de que no longo prazo elas, eh, os retornos, sejam positivos ou negativos, eles retornam para uma média de variação histórica. Então, daí o fato que, se você consultar uma tabela histórica de volatilidade de ativos diferentes, você vai encontrar uma volatilidade diferente para cada ativo. Se for um ativo não correlacionado com o ativo A, não pode estar correlacionado com o ativo B. E aí, evidentemente, que a volatilidade vai coincidir, vai estar muito próximo. Mas se eles forem descorrelacionados, você vai encontrar volatilidades muito diferentes. Isso significa, por exemplo, que Petrobras, por exemplo, tem uma volatilidade histórica completamente diferente de um Banco Itaú, por exemplo. São ativos distintos, bastante negociados, ambos pertencem ao Ibovespa, mas são de segmentos econômicos diferentes e o próprio negócio de cada um deles segue em ciclos completamente diferentes. Então, você vai identificar que a volatilidade, que nada mais é exatamente, vamos dizer, o desvio padrão, ou seja, quanto aquele ativo nos retornos diários ou mensais, ou aquilo que você estiver medindo, se distanciam de uma média de retornos. Então, quando você olha no longo prazo, é razoável supor que o Itaú, pela característica do negócio, pela margem bruta, pela margem eh, líquida, pela situação econômica, se você considerar e tal, ele tem uma certa taxa de retorno anual, diferente de um outro ativo. Mas ambos voltam à média de retornos que historicamente foi verificado. Por isso que cada categoria de ativos, se ele está dando um retorno muito acima do que historicamente ele já deu, você pode ter certeza que haverá uma correção para baixo. Se estivermos falando de retornos muito positivos, haverá um retorno, né? Então, por exemplo, quando a gente vê os meses de maio e junho, se analisarmos a taxa de retorno mensal do Ibovespa, maio e junho fogem de um padrão histórico do Ibovespa, que já é um índice bastante longevo. Essa taxa de retorno ela não é sustentável, simplesmente porque ela está muito desvio padrão do que seria a média de retornos do Ibovespa. Então haverá uma correção. E o inverso também é verdadeiro. Variações negativas muito grandes, como ocorreu, por exemplo, ali em março, entre meio de março e começo de abril de 2020, quando chegou a pandemia, aquela velocidade de queda não é um padrão sustentável para um índice. Em algum momento haveria a recuperação e um retorno mensal que seria compatível com o que já é historicamente do Ibovespa. Por isso, quando você calcula num portfólio o que seria ah, um retorno estimado para um portfólio que tem múltiplos ativos, você busca os retornos médios, uma janela de, por exemplo, 10 anos, e faz uma projeção de, olha, renda fixa. Ah, vou usar o que? O IFIX? É, alguma coisa atrelada, por exemplo, à inflação, vou usar o IMAB, retornos no longo prazo de multimercados, vou usar o índice lá de multimercados, né? Ações, vou usar o Ibovespa e assim por diante. Você consegue, com muita precisão, estimar que num percentual que você coloque naquela carteira, qual é o retorno esperado futuro. Porque naquele mix que você montou, não é plausível que você obtenha, por exemplo, só porque você quer, num horizonte dos próximos 3 anos, um retorno, por exemplo, de 40%, por exemplo, em
em 3 anos. Isso não vai acontecer, porque você tem, historicamente, ativos que se comportam com já numericamente, esse ativo ele ele rende 7% nominal no ano, esse aqui pode render 10. Você pode até um certo cenário que a média dê 15, mas se você escolher a sua carteira com ativo todo de 15% de retorno, sem dúvida que você vai perceber que a volatilidade dele, ou seja, o risco intrínseco ali, é muito maior do que aquele que tem uma média de 7. Então, uma janela de 3 anos, você corre o risco de dar tudo bem e ele dar 15, 15, 15, ter um ganho, vamos dizer, da ordem de 45%. Mas pode acontecer que você pegue um ciclo, porque dado que ele tem essa média de retorno, pode ser que ele dê -15, -10 e depois dê outros 15, ou seja, o seu retorno vai para o espaço, né. E aí é por isso que num portfólio teria que haver a diversificação. Quando você opera diretamente um ativo só, então você está operando o Ibovespa, não importa se você está operando no mercado à vista, você está operando o índice futuro, os contratos futuros de índice, você vai estar sujeito exatamente a essa média histórica do Ibovespa e, e em meses, por exemplo, como foi maio e junho, haverá uma distorção com relação aos preços futuros, às opções de índice e tal, porque você está flutuando num momento ali acima da média. Eh, então, dito isso, eu tenho para vocês. O, esse movimento de segunda-feira, você considere que é um movimento simplesmente neutro, ou seja, o taurino que está aqui, ele concorda que, veja que não há uma mudança, veja, entre sexta-feira e segunda-feira, não houve uma mudança do ponto de vista macro, para simplesmente ter uma bolsa realizando fortemente na sexta e essa alta que foi ao longo do dia foi melhorando. É puramente expectativa. Expectativa na cabeça dos agentes na segunda-feira. Principalmente porque todo o movimento de bolsa ele foi feito para subir e não para cair. Então, em situações normais, onde não há um fato evidente que pressione, ele vai subir. Então lembre-se sempre disso. O mercado foi feito para subir. Se você realmente não colocar algum peso ali, ele vai subir. Ainda que por isso que você não vai encontrar justificativa nenhuma para um movimento desse de segunda-feira e não haverá mesmo, né? Porque ele tenta sempre se recuperar. E ele vai fazendo isso e vai criando uma confiança. Quem olhou, não operou na segunda, ficou chateado com a semana passada. Na terça-feira ele vai ver uma série de operadores dizendo: "Olha, está super maravilhoso, está indo muito bem", então ele vai ganhar confiança e é possível que o movimento continue, né, porque ele vai criando uma expectativa ser positiva em cima do tijolinho do dia passado, e vai criando uma autoconfiança em todos aqueles agentes. Veja que até aí não apareceu dado concreto nenhum, são só suposições, só suposições. Mas como nós estamos chegando no final do mês, vale a pena ficar atento. Você pode até tentar operar o day trade aí, um rally aí e tal. Aproveite a manada de sardinhas, tá certo? Né, não fique questionando ali, né. Agora, não se esqueça, estamos chegando no fim de agosto, só restam 3 dias úteis. Primeiro, com todas essas quedas que houve no mês de agosto, não vão ser 3 dias que vão reverter todas aquelas quedas que nós tivemos desde o começo do mês, não dá. Então muito gestor, ele vai estar ainda cautelosamente, se ele tiver que realizar aqui até o dia 31 de agosto para tentar minimizar o prejuízo, ele vai fazer isso. E vejam que os fundos multimercado com renda variável, o pau que eles tomaram até agosto. Tem fundo aí a
20% do CDI, 35%, 40% acumulado do CDI em 8 meses, né. E isso é interessante, porque você tem que colocar na conta, o Ibovespa não voltou para 117.000 pontos? Pois é, mas o cara que está no CDI desde o começo do ano, né, tá lá no Tesouro Selic, qual foi a capitalização dele? Ele não passou por esses altos e baixos, ele está subindo numa linha contínua todo dia. É claro que as coisas elas são incomparáveis. O CDI não tem risco, porque é um risco sim, de governo, né, quer dizer, o cálculo ali do Tesouro Selic, né, é um risco soberano, e você aqui está com um risco de bolsa. Ou seja, passados 8 meses, para compensar essa volatilidade da bolsa, não dá para ele empatar ou ficar o quê? Eh, 1%, 2% acima do CDI acumulado, você correu risco demais para um retorno de menos, né. E isso o gestor sabe, né. Ele já tomou tanto pau naquele primeiro trimestre do ano, e mais agora no começo de agosto, que para tentar manter as aparências, por exemplo, do fundo, ele diga assim: "Olha, vou aproveitar esse último bafo aqui dos dia, mas eu vou realizar para colocar no mês de agosto pelo menos o CDI do mês de agosto". Lembrando que o CDI de um mês, ele continua ali muito competitivo, né. Ele está ali bruto acima de 1% ao mês. E aí você vai ver o que é a bolsa, né. Então, a parte dele do fundo multimercado com renda variável vai tomar pau na renda variável. Então é lógico que ele o que ele puder ir zerando com ainda algum ganho nesses dias finais, ele pelo menos ele estoca isso ainda ali no Tesouro Selic, né, para tentar, diminuir aí no acumulado. Porque aqueles fundos multimercado que não aproveitaram depois daquele rally de maio e junho, e eu falava: "Ó, os caras vão colocar no bolso final de junho para simplesmente tentar entregar no semestre alguma coisa que ainda fique de pé". Quem não fez isso, entrou em agosto e se ferrou, tá certo? Então é isso que eu tinha para vocês, obrigado por acompanhar esse vídeo, hoje foi um pouco mais conceitual aqui para vocês, dado que temos a visita aqui do taurino, tá certo? Mas fiquem atentos com esses dias finais de agosto, temos o IPCA cheio do mês de julho aí para ser divulgado. Temos no dia 30 o CAGED, né, CAGED muito interessante, eu estou muito curioso para saber qual é o dado do CAGED de julho. Então, e aí nós vamos ter a situação do primeiro dia do próximo mês, com vencimento de dólar e tal, exatamente a sexta-feira, o dia 1º, né, dia 1º de setembro, né. Aí vai se iniciar uma semana tensa, né, porque vão relembrar toda aquela questão do 7 de setembro, quer dizer, vai haver uma contaminação política, ideológica na semana que vem, então, não esperem grandes resultados, né, na no começo do mês, né. Então só para dar um alerta aí para vocês. E fiquem atentos nas puts, hein, fiquem atentos nas puts, não vão reclamar depois, tá bom? Um abraço.